Doutor, Oi. comecei a tomar os hormônios e quero fazer o meu primeiro ciclo. O que o senhor indica aí? Cara, eu não diria pra tu fazer ciclo, não. O que acontece? Tá quantos anos agora? 23. 23, tá. Eu com 23 anos de idade eu tava me preparando pra competir. E graças a Deus eu não tinha condição pra fazer tanta cagada. E eu também tinha uma disciplina muito grande para o que eu fazia, eu conseguia absorver, né? Vamos colocar assim. Então, eu na tua idade, eu tava mandando Clembo, eu tava mandando Bold, Deca, Testo, Alta, né? Na época ali, o cultural e o costumeiro. E o costumeiro era que fosse 700 no mínimo de testo. Isso era algo ruim. Apesar de que eu queria ser muito grande e esse objetivo eu consegui, já que eu já tinha na tua idade meus 120 quilos. Só que tu, aí eu quero saber de ti. Tu é um cara que quer ser muito grande? Mediano. Mediano? Nem tão grande, mas também não quero ficar com aquele shape fino. Legal, então bora fazer uma resenha de um protocolo aqui. Tu já ouviu falar de DDD? Deca. Duda Dequidiana. Isso. Já ouviu falar muito disso aí, Já. né? Todo mundo fala de início. Todo mundo fala isso aí que é o protocolo básico inicial, né? Pro cara ficar gigante e rápido, né? Isso é bom demais. Não, e assim, eles têm razão. Eles têm razão. Só que aí tá. Imagina que eu pego 3 potentes esteroides, né? Eu não vou dizer os mais potentes, mas quando eu vou pensar na construção muscular, eu coloco uma Deca até a frente de uma trembolona, tá? E um Dianabol como um poderoso construtor. Eu sempre falo assim do Dianabol. O Dianabol ele constrói músculo muito rápido. Existe um protocolo que eu gosto muito, que vamos dizer que é a evolução disso aí, tá? Eu acho que tu já viu até eu falando aqui com vários, tanto os atletas quanto os alunos de consultoria. Testo Master. Testo Master e. Vê se tu sabe. Deca do Iridiano. Testo Master e. Calma aí que, se eu não me engano, passou isso pra mim. Até a gente passei. Testo Master e NPP. NPP. Por quê? Porque aí, diferente do Deca do Iridiana, que eu vou ter um físico mais. Com mais volume, mas também um físico mais roliço, mais inchado, né? É aquele físico que o cara, assim, beleza, ele é grande de camisa, mas sem camisa ele é gordo. Quando eu vou para esse aqui, eu consigo ser grande de camisa e sem camisa eu consigo ter uma qualidade do caramba. Que foi até que tu tinha tocado a Deca pelo NPP. Sim, exato. E naquela época tu tava com uma qualidade boa, né? Abdômen bem marcado e tudo mais. Eu consigo também, assim, cara, imagina, pensando em ciclo, não só ciclo, né? Pensando em um protocolo mais contínuo. Porque quando eu falava de Deca duridiana, eu, querendo ou não, tinha que dar umas pausas, cara. Porque Diana altera muito. E Deca, em algum momento, ela vai, sei lá, vai empilhar muito ali e eu vou ter alguns colaterais psicológicos que eu não resolvo fácil. Eu vou tirar e eu vou passar um tempo na merda. Diferente da NPP. Acho que tu lembra que até começou a dar meio que ruim, tu reclamou que tava com os problemas ali psicológicos, a gente retirou ali, deu umas 2, 3 semanas já acessou, né? Sim. Se fosse com a Deca, tu tinha ficado na merda aí pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, por aí, no mínimo. E assim, eu consigo, com Deca duridiana, ter um grande ganho de massa muscular. Só que eu tenho um período que eu vou acelerar demais, que é esse período de drogas muito anabólicas, e aí eu vou ter que parar e fazer uma manutenção disso, que é cuidar da minha saúde. Agora, com esse protocolo, não. Com esse protocolo, eu consigo deixar o processo escalável. Eu consigo deixar ali 300 de Master, 300 de NPP, 300 só de teste, e eu consigo manter ele aí, sei lá, cara, se eu tiver o controle mesmo sobre minha dieta, sobre meus marcadores, um ano. Um ano construindo um bom físico. Um ano fazendo um protocolo que o meu físico ele é mais seco, ele é mais lapidado, ele é mais bonito.
E no final, o resultado também vai ser melhor. Por quê? Porque a constância importa mais, né? E aí, tipo assim, o que seria um sprint nesse protocolo onde a constância importa mais? Aí eu coloco um Diana pontualmente, aí eu coloco um Turina pontualmente, que eu prefiro o Turina, né? Para mim é o meu preferido oral. Então, assim, a gente começou falando de ciclo. Eu acho que ciclo não é legal. A gente entrou nessa parada de DDD, era algo que eu queria falar já há bastante tempo, sobre esse outro protocolo também. E o importante é que, e sim, existe a possibilidade, já que eu tive a escolha de responsabilidade de entrar nessa de hormônio, de escolher bem melhor as substâncias que eu vou mandar e tentar fazer algo que seja mais contínuo e eu consiga extrair mais desse protocolo, entendeu? E o mesmo vale, vê se é isso que tu vai perguntar. Mas no caso aí, não sei se seria isso que você ia falar, mas no caso da TPC então não é válido. Não, cara. E no caso de um colateral de eu querer fazer filho? Isso, aí que tá. Pra mim, TPC é isso. Pra mim, cara, quando a galera fala pra mim TPC, eu falo, cara, quer fazer filho? TPC pra mim é Projeto Baby. Inclusive, tem uma parte da consultoria que é gigante, que é o tal do Projeto Baby, né? E graças a Deus a gente teve sucesso com todos, inclusive esses dias aí a gente teve sucesso com um cara de 140 quilos, bodybuilder pro, que já acelerou de tudo. E ele até anunciou que a gente conseguiu em 3 semanas, cara. Então isso é mito da pessoa nunca mais fazer filho? Não tem, cara, não tem como eu com esteroides eu me tornar infértil. Não existe essa possibilidade. Assim, não existe a possibilidade. Se é claro que tipo assim, eu posso induzir uma infertilidade durante o uso. Durante o uso eu ainda consigo fazer algumas correções e conseguir. E durante o uso também existe a possibilidade, sem fazer nada, eu ainda ter filhos. E se ainda assim eu não conseguir ter filhos nesse período, aí sim eu vou precisar reduzir. Aí sim eu talvez precise retirar, porque foi isso que a gente precisou fazer com o bodybuilder que eu tô falando, e poder colocar as medicações da TPC. Porque basicamente, ó, eu vou dar uma leitura desse cara. Como é que tava? Ele tava natural. A testa dele natural já tava batendo 600. Só que o LH tava muito baixo. E o espermograma tava zerado. Só que o FSH já tava ok. Então, assim, nesse caso eu não vou colocar clomid. O que eu fiz? Coloquei HCG para aumentar esse LH dele, para aumentar até um pouquinho da produção de testosterona, ali ter um pouquinho mais de estrogênio, que o estrogênio dele estava muito baixo, e sim o HCG vai fazer isso, vai subir esse estrogênio também. E aí eu coloquei Proviron no talo, por quê? Porque aí eu consigo aumentar a quantidade de líquido espermático. Ou seja, eu aumento muito a possibilidade desse cara ter um filho. Beleza, teve um filho, na hora que ele veio me dar a notícia que ele me abraçou e me agradeceu, eu falei, já comemora, já estoura a primeira ampola. Porque assim, já é algo que ele ia fazer. E ele sendo um bodybuilder pro e tudo mais, cara, já fez tudo que vocês que me escutam, inclusive, não tem coragem de fazer. E que eu queria ter feito e não consegui fazer porque não deu tempo. Mas aí como é que a gente voltou agora? O protocolo que eu passei para ele foi exatamente esse. Testo, Master e NPP. E tu conhece ele, tu já viu o volume que ele tá hoje, assim. É claro que tu lembra dele quando ele era gigantesco, no auge dele, né? Mas assim, já tá encostado ali. Naquele mesmo volume muscular, ou seja, é um protocolo que também é para volume, mas ele também é estético, né? E como eu falei, me possibilita... É quem eu tô pensando, será? É, quem tu tá pensando. Então tá. E aí, tipo assim, me possibilita escalar esse processo e manter o cara o ano inteiro fazendo uso de recursos e com saúde. Porque, assim, uma coisa que o bodybuilder, principalmente o Open, tem. Eu sempre falo do bodybuilder porque o bodybuilder é a nossa maior referência do cara que não tem predisposição para colaterais, por exemplo. A gente olha os exames dos caras e fala, não é possível isso aqui, cara. Não é possível. É por isso que esse cara, ele fez tudo isso aqui e ele não morreu ainda. Essa é a realidade.
Tem muito cara que com 10% do que um cara desse faz, já tá com a saúde indo pro saco, né? Então, tipo assim, hoje a gente vai pensar muito mais na questão da longevidade desse cara. E a entrega de performance e resultado vai ser a mesma, né? Vai continuar sendo bodybuilder pro, vai continuar sendo open de cento e cacetada, só que com uma ideia diferente, de trazer um pouco mais de saúde, né? E é aí que a gente também entra nos peptídeos e nas ideias que eu faço hoje. Por exemplo, existe também ciclo de peptídeo. A gente pode abordar isso aí no outro vídeo, para isso aqui não ficar tão grande, ciclos de peptídeos. Mas, por exemplo, para mim o que é base constante, já que eu sempre mantenho o GH constante, é a reta. Porque eu uso a reta para corrigir o GH. Agora os outros, eles são todos meio que cíclicos, tá? Os mitocondriais, eles são cíclicos, tem alguns que eu consigo manter, tem outros que eu não preciso, a não ser que eu queira gastar dinheiro. Os neuropeptídeos, eles são cíclicos também, eu consigo tipo usar uns por um período, depois outros por outro período. E eu acho que essa manipulação e essa inteligência nesse tipo de protocolo, se tratando de ciclos de peptídeos, é muito mais do que o cara querer, por exemplo, ficar trocando a dieta ou trocando o protocolo hormonal. O protocolo hormonal, antigamente, eu lembro quando o popular era o Blast and Cruise, era basicamente assim, ó, por um período tu arrebenta a tua saúde e por outro período tu coloca a tua saúde no lugar. Eu penso totalmente diferente, sempre pensei. Eu penso que tem como fazer algo que a gente consiga fazer com saúde constante e chegar no mesmo resultado. Basta saber como. E até uma dica, né, é claro, que o como é o tal... Protetor não existe, tá? Fármacos de controle, né? Isso aí é outro vídeo, também é um tema para um outro vídeo, porque é um pouco A extenso. gente pode deixar continuidade. Sim. A gente já faz um outro, só para esse aqui não ficar longo. Isso. E aí o pessoal que está assistindo esse, que Já vai pro assistir próximo. sobre o ciclo de peptídeo, vai pro próximo. É isso. Então bora fazer logo tudo na sequência. Então assim, já clica em se inscrever, comenta, compartilha esse vídeo para ajudar o pai de família, porque para mim o que importa é o teu comentário e o que tu tá achando, beleza? E me ajuda a crescer aí, bicho. Tamo junto. É nóis.